Olá, queridos amigos, uma ótima noite para todos nós. Começamos mais uma vez nossa palestra virtual, né, pela Sociedade Espírita Amor e Paz, que neste mês de agosto comemora 22 anos. É o mês da paz, que este ano vai ser um pouquinho diferente dos anos anteriores, né? Este ano estaremos por aqui virtualmente, trazendo palestras, estudos, arte para nós trabalharmos aos nossos sábados à noite, né, para estudarmos, para aprendermos um pouco mais. Então, alegria enorme estar com vocês em mais este CEPAS, né, Mês da Paz, com vocês. E na noite de hoje nós teremos aqui a presença da nossa irmã Sueli Bianchetti, presidente da Sociedade Espírita Amor e Paz, e a Sueli vai fazer para a gente a nossa prece inicial, então já vou convidando para entrar aqui com a gente, e ela vai fazer a nossa prece. Sueli, boa noite para você. Boa noite. Você poderia fazer para a gente a nossa prece? Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui nesse momento, envolvidos nessa energia. Nós agradecemos a Deus mais essa oportunidade. São 22 anos em que nós atuamos na CEPAS. São 22 anos que a Sociedade Espírita Amor e Paz está presente em Barbacena. E nós agradecemos, Senhor, a oportunidade de fazer parte deste grupo, a oportunidade de podermos juntos partilhar da caridade, do amor, do conhecimento do Teu Evangelho. Agradecemos tudo que somos, tudo que temos, agradecemos a saúde, agradecemos até as nossas dificuldades. Sabemos, Senhor, que tudo que nos acontece tem uma razão de ser, e independente das nossas dificuldades, nós temos o Senhor conosco. Queremos te pedir, Senhor, para que mais anos possam acontecer na nossa vida, para que a gente possa continuar trabalhando, festejando e, principalmente, colaborando com todos aqueles que precisam de nós. Te pedimos também, Senhor, pela paz no mundo. Te pedimos para que as pessoas doentes possam se restabelecer e que não se desesperem. Te pedimos para que aqueles que estão perdidos no mundo da droga, da violência, da depressão, possam ser amparados pelos espíritos superiores e que juntos nós possamos receber as dádivas divinas sempre. Hoje, em especial, estamos aqui. Queremos ouvir o Teu Evangelho através dos nossos irmãos que se dispõem a vir aqui falar conosco. Por isso, Senhor, nós só temos a Te agradecer. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, Sueli, mais uma vez muito obrigada. E vamos agora ver um vídeo, né? Foi preparado especialmente para essa noite de hoje esse vídeo, então vamos acompanhar em comemoração da CEPAS. Jornada. Adelino da Fontoura Chaves. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei. Encarcerada eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei, passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leva a transpor o clarão das estrelas.
E aí tivemos esse belíssimo vídeo, né, essa poesia linda gravada pela nossa querida irmã Sara, da CEPAS, para nós começarmos, então, com essa parte artística, né, trazendo poesia para a nossa noite. E convidamos já nosso querido amigo e irmão Pedro Paulo Leles, que é de Juiz de Fora, e que aqueceu o nosso convite para participar deste mês da paz, falando sobre crise, oportunidade de crescimento, e ele hoje vai abordar para a gente um pouquinho sobre a crise do eu, né? Quem de nós não está passando por um momento de crise, de dificuldades? Então, Pedro Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e a casa, ainda que virtualmente, como sempre, a casa é sua. Muito obrigada. Pedro, você só está mudo. Tem que mudar só o seu microfone. Vê se agora funciona. Isso! Eu tinha colocado o microfone no mute para poder escutar todo mundo e não atrapalhar, aí esqueci. Tranquilo. Muito bem. Boa noite, Melissa. Boa noite, Sueli. Boa noite, amigos do CEPAS, amigos que estão nos acompanhando nessa transmissão da noite de hoje. Uma noite muito especial, para mim em particular, muito especial, porque estou compartilhando dessa confraternização de 22 anos, dessa casa abençoada que eu já tive a alegria de conhecer presencialmente, de estar partilhando das reflexões do Evangelho junto de vocês. E hoje, nesses momentos especiais que nós estamos passando, de isolamento, de reclusão, de pandemia, de crises, nós estamos pela via da internet para mais algumas reflexões sobre aquilo que o Cristo tem a nos oferecer. E é sempre uma oportunidade muito engrandecedora a gente partilhar desse banquete de luz para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, como a nossa querida amiga Melissa começou a nossa apresentação dizendo, nós estamos enfrentando nos últimos meses, principalmente, um período de grandes tribulações, um período de crises, um período que nós estamos nos forçando a reencontrarmos com as nossas fragilidades, com os nossos desafios íntimos, a entrarmos bem fundo naquilo que trazemos até então no nosso eu. E é disso que deriva a temática que nós vamos conversar na noite de hoje, sobre a crise do eu. E para que a gente possa pensar sobre crise do eu, nós não vamos entrar especificamente em aspectos psicológicos, até porque não é da nossa técnica a psicologia, não é do nosso conhecimento técnico a psicologia. Então não temos maiores conhecimentos a respeito da ciência psicológica para poder aprofundar nas questões psicológicas do eu. Mas nós vamos nos pautar naquilo que o Cristo fala das nossas crises, das nossas necessidades reais e daquilo que nós colocamos como supérfluos na nossa existência. E para que a gente possa começar a nortear a nossa conversa de hoje, eu trouxe um trecho do Evangelho que está transcrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 6. O capítulo 25 é o capítulo Buscai e Achareis, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 6 diz assim, desse capítulo: observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e o verme os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustentar a vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes?
Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que esses pássaros? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um desses lírios. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior o cuidado de Deus em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Que beberemos? O que vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. O vosso Pai sabe aquilo que tem necessidades. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Esse trecho está em Mateus, capítulo 6, item 19 a 21 e itens 25 a 34. Essa passagem do Cristo está transcrita no capítulo 27, item 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec reúne explicações dos amigos espirituais acerca desse item e faz algumas reflexões muito importantes sobre essas falas do Cristo. E por que essas falas do Cristo elas são fundamentais para a nossa reflexão da noite de hoje? Justamente porque falam do momento da crise e falam do estado desejado em que esse espírito almeja alcançar. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos e encontramos a metodologia imposta, apresentada pelos amigos espirituais como processo de crescimento, processo de amadurecimento espiritual pelo qual cada um de nós passa, nós vemos que os amigos espirituais estabelecem que todos nós somos criados simples e ignorantes. Ou seja, saímos do estado de simplicidade, saímos do estado de ausência de conhecimento, ausência de saber, que é a ignorância, mas estamos intimamente vinculados a uma lei maior que rege todo o universo. Essa lei é a lei de Deus. A lei de Deus que põe em ordem tudo que existe em todo o universo. E uma das leis de Deus, a qual nós estamos intimamente vinculados, é a lei do progresso, que estabelece que sempre nós sairemos de um ponto de menor consciência para um ponto de maior consciência, um ponto de menor sabedoria para um ponto de maior sabedoria. Estabelece que o crescimento ele é constante. Nunca, jamais, esse crescimento ele é degradativo, ele é em marcha ré, ele sempre vai do ponto que estamos para algo melhor. Então esse espírito criado simples e ignorante, ele está intimamente fadado ao progresso, ao crescimento. Ele sai do ponto de ignorância e está destinado a um ponto de plenitude. E onde é esse ponto de plenitude? Onde é esse ponto que esses espíritos, que nós, que estamos nessa jornada, alcançaremos algum dia? É justamente o ponto de comunhão com o reino de Deus, que é o trecho que o Cristo coloca. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça.
e todas as outras coisas vos serão dadas em acréscimo. Todos nós saímos desse estágio de ignorância, esse estágio de simplicidade, rumamos num caminho de complexação, de conhecimento e de sabedoria para alcançarmos o ponto de comunhão com esse reino de Deus, de comunhão com as esferas mais superiores da vida. E nesse processo de crescimento, é natural que nós, enquanto espíritos, experimentemos as tribulações do caminho, para que possamos limar as nossas imperfeições, para que possamos depurar aquilo que ainda trazemos de aflições, de inquietações e de tendências ruins opostas, impostas pelo nosso orgulho pessoal. Nesse processo de crescimento pelo qual o espírito vai passando, é muito natural que ele sofra situações que lhe causem dor, que lhe causem algum tipo de sofrimento. Só que esse processo de sofrer, esse processo de doer, que é justamente a confrontação desses processos íntimos com os processos externos que lhe estão sendo apresentados, é muito natural que esse espírito se feche em si mesmo para evitar que aquela situação continue lhe causando algum tipo de dor. Então, por exemplo, se eu trago em mim um comportamento impaciente e alguém me apresenta esse comportamento impaciente, seja numa fala, numa discussão, seja numa atitude de carinho, seja numa situação qualquer, que eu seja confrontado com a minha falta de paciência, é muito natural que esse espírito, para não sofrer, ele se feche em si mesmo e crie em volta de si um esconderijo, crie em volta de si uma armadura, crie uma muralha de proteção, onde lá dentro, fechado em si mesmo, nenhuma dessas intervenções externas podem lhe causar algum tipo de dor. Mas isso não acontece só na impaciência, isso pode acontecer na vaidade, isso pode acontecer na arrogância, isso pode acontecer na desobediência às regras, isso pode acontecer na imposição de um ponto de vista pessoal, isso pode acontecer em qualquer situação que diga respeito única e exclusivamente àquele ser. E isso causa nesse espírito um espaço de proteção de si mesmo para evitar que as suas dores fiquem expostas e que outros o confrontem nas dores pelas quais ele está passando. E nesse processo, quando ele se fecha em si mesmo, ele perde a noção daquilo que efetivamente lhe é em essência, daquilo que efetivamente não lhe faz parte e que ele está acreditando que faz parte de si mesmo. Então, nesse movimento, esse espírito começa a buscar coisas que não lhe são úteis, coisas que lhe são altamente supérfluas, mas que ele, por estar fechado em si mesmo, começa a crer que são importantes para a sua existência. Então, o Cristo, quando ele começou a pincelar sobre essas agregações que a gente faz que nos são supérfluas, ele nos incentiva a buscarmos os tesouros que dizem respeito ao reino dos céus. E é onde ele começa essa passagem. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem os vermes os comem, os ladrões os desenterram e roubam. Acumuleis tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, também está aí o vosso coração.
Num primeiro aspecto, quando nós lemos esse trecho, dá para a gente a impressão única e exclusiva de que ele está falando dos bens materiais, que ele está falando das roupas, que ele está falando dos sapatos, que ele está falando da casa, que ele está falando do dinheiro, que ele está falando somente dos bens materiais. Mas é preciso a gente entender expressivamente, extensamente, porque há muitas outras coisas que, por via de consequência, nos levam aos bens materiais. Como, por exemplo, aquilo que o orgulho manifesta em nós. Uma das manifestações do orgulho na nossa vida é a vaidade. A vaidade é um sentimento, é uma experiência que faz com que o espírito se feche em si mesmo, buscando única e exclusivamente saciar a sua vaidade pessoal e, em via de consequência, alcançar bens materiais que os ladrões roubam, que a ferrugem consome, as traças que a ferrugem corrói, as traças consomem, e que alcançam, de uma certa forma, essa fala do Cristo também. Então, quando vemos essa fala do Cristo, é preciso que a gente olhe no primeiro aspecto dos bens materiais e veja também, para muito além, tudo aquilo que nos leva a alcançar esses bens materiais. E o Cristo nos incentiva a buscar o reino de Deus, para que nessa busca do reino de Deus, nós coloquemos o nosso coração em Deus e, naturalmente, nas leis de Deus, para sairmos dessas tribulações, para que nós consigamos viver no mundo, passar pelo mundo, mas sem sermos parte deste mundo pelo qual estamos passando. E aí podemos nos perguntar, mas ora, como será que eu vou viver nesse mundo sem ser das tribulações do mundo? Como será que eu vou passar por esse tracejado todo de crises pelos quais estamos vivendo, conectado com o reino de Deus, conectado com as leis de Deus? E para falarmos sobre isso, nós vamos buscar refletir sobre algo muito essencial para cada um de nós, que é justamente a nossa relação com Deus. Como que eu posso me aproximar de alguém se eu não me relaciono com esse alguém? Como que eu posso me aproximar de algo se eu não me relaciono com esse algo? Se eu não crio intimidade com esse alguém, se eu não crio intimidade com esse algo? Todas as relações que nós experimentamos na nossa vida, todas as relações que nós vivemos, elas têm nomes. Então, se nós temos uma relação de trabalho, nós temos uma relação trabalhista, uma relação de emprego. Se nós temos uma amizade, se nós temos um amigo, nós temos essa relação, a relação da amizade. Se nós temos um familiar, nós temos uma relação familiar. Cada relação que nós vivemos na nossa vida, elas têm nomes próprios, nomes específicos. E a relação com Deus também tem um nome. O nome da relação com Deus se chama fé. Fé, que é uma palavra que vem do latim fides, que, por sua vez, é uma palavra que deriva de outro conceito em latim chamado fidelitas, que, se nós traduzirmos para o português, fidelitas significa fidelidade. Então, ao mesmo tempo que eu digo fé, eu estou dizendo de uma relação de fidelidade. Agora, essa relação de fidelidade, ela é essencial nessa relação com Deus. Como que eu consigo estabelecer essa conexão com o reino do próprio Criador, com as leis do próprio Criador, se eu não consigo estabelecer a minha relação de fé, que é justamente uma relação de fidelidade
com os conceitos que esse Criador, que esse Deus estabelece para a nossa vida, como sendo o roteiro das nossas existências. Então, o incentivo do Cristo é buscarmos esse roteiro, buscarmos esse tracejado de pisarmos pelos passos que a lei de Deus estabelece para nós, que é justamente uma lei que prega o amor, que prega a caridade e que prega a justiça acima de qualquer coisa. Só que eu só consigo seguir por esse caminho se eu começar a dominar em mim, se eu começar a educar em mim as nuances do orgulho que ainda prevalecem no meu eu. E esse orgulho, ele se manifesta em situações muito sutis do nosso cotidiano. Situações, às vezes, que a gente nem imagina. Eu trouxe aqui uma lista de situações, por exemplo, que o orgulho se manifesta na nossa vida e que às vezes a gente nem se dá conta. É muito comum a gente escutar que o orgulho é a maior chaga do nosso crescimento pessoal. O orgulho é, das vicissitudes humanas, a maior das quais nós precisamos nos trabalhar para o nosso crescimento constante. E a gente fica nessa repetição, porque a gente precisa educar o orgulho, precisa domar o orgulho, precisa sanar o orgulho, extirpar o orgulho de nós. Mas como esse orgulho se manifesta? Porque o orgulho por si só ele é muito abstrato. Em que situações o orgulho se manifesta? Por exemplo, na arrogância. O que é arrogância? É arrogar, tirar do outro, tomar para si, tomar a frente das coisas. Quando eu tomo, olha a expressão, quando eu tomo a frente, pura e simplesmente por tomar, eu estou sendo arrogante. Eu estou me colocando em condição de superioridade, em condição de que eu sou melhor do que o outro, então a coisa só vai sair se eu fizer. A coisa só vai ter um destino, só vai ter um fim se eu colocar a minha mão ali. Ou então quando eu manifesto em mim a prepotência. O que é a prepotência? É a pré-potência. Potência vem de poder. Quando eu me coloco em condição de poder algo antes de poder efetivamente. Por exemplo, pode-se fazer isso a partir de um determinado momento. Posso sair de casa nesse momento de isolamento que estamos vivendo, a partir do momento que a circulação do vírus estiver equilibrada. Mas pela minha prepotência, sem precisar sair de casa, eu vou lá e saio. Eu vou lá e contrario aquilo que está sendo estabelecido no momento. Não estou colocando em discussão se o isolamento é correto, não é, qual é a condição que nós estamos passando no momento. Estou colocando uma realidade que estamos vivendo hoje, que estamos experimentando, independente das discussões se estão certas ou se estão erradas, as medidas que estão sendo tomadas. Ou então, quando eu coloco a minha vaidade, quando eu prezo pelo meu autocuidado além daquilo que é o ideal, além daquilo que é o asseio natural nosso, bem-estar íntimo, e aquilo se torna uma obsessão compulsiva em que eu preciso satisfazer as minhas vontades pessoais. Ou então quando eu começo a buscar caminhos mais curtos para alcançar certas coisas, atalhos. Quando eu deixo de perdoar, deixo de exercitar o perdão e me coloco numa condição de me fechar em mim mesmo, porque só a minha compreensão da história que vale, só a minha forma de ver o outro, de ver as situações, é que é correta. A minha opinião se sobrepõe acima de todos. Isso é uma manifestação do orgulho. Ou uma grosseria. Quando eu vou colocar alguma ideia, alguma opinião de forma grosseira, de forma rude, é uma manifestação também do orgulho, porque
eu me coloco numa condição em que a voz, a opinião do outro, a ideia do outro não tem valor de nada. Mas a minha opinião tem tanto valor que eu me dou o direito de falar mais rude, de falar mais grosso, de falar em tom de voz áspero, exacerbado. Ou então quando eu me acho autossuficiente, eu dou conta de tudo. Eu resolvo tudo na minha vida. Eu faço tudo. Põe na minha mão que eu resolvo. Não põe na mão dos outros, não, porque não dá certo. Ô, Pedro, deixa eu te ajudar. Você está precisando de uma ajuda? Deixa eu te ajudar. Não, não vem não. Não vem não, porque eu dou conta de tudo. Eu sou forte o bastante. Eu dou conta. Essa autossuficiência, quando a gente não pede ajuda, ela é uma manifestação do orgulho. Porque venhamos e convenhamos, quem de nós sabe tudo? Quem de nós efetivamente dá conta de tudo? E essa autossuficiência se manifesta nos íntimos detalhes. Porque vejam bem, é muito comum nós encontrarmos amigos, companheiros, que dizem que nas suas preces, nos seus pedidos a Deus, nas suas conversas com Deus, não pedem nada, apenas agradecem. Mas se colocam na condição de resolver absolutamente tudo nas suas vidas. Ora, se eu não posso conversar com o Pai do céu, com o meu Pai celestial, para pedir a Ele ajuda nas minhas necessidades, ajuda nas minhas dores, nas minhas aflições, Ele que é a onisciência, que sabe tudo, Ele que é a bondade suprema, Ele que é o amor infinito, não posso pedir ajuda para Ele? Eu não sou tão autossuficiente assim. Eu preciso me colocar em condição de humildade. Eu preciso me colocar em condição de reconhecimento de que eu não sou tão forte assim como às vezes eu acho que eu sou, de que eu não sou tão autossuficiente como às vezes eu acredito ser. E essa autossuficiência exacerbada, ela é também uma manifestação do orgulho. A desobediência às regras. Isso também é uma manifestação do orgulho. Porque a desobediência às regras, ela é nada mais, nada menos do que a vontade de se colocar no mundo a minha compreensão pessoal das regras. As regras de uma determinada instituição estabelecem que eu deva agir assim, assim, assado. Mas eu acredito que essas regras não se aplicam a mim. Eu acredito que para mim é diferente. Então eu vou lá e faço as regras fritas, cozidas e tostadas. Enquanto as regras são assim, assim, assado. No momento em que eu desobedeço às regras e coloco aquilo que a minha vontade pessoal estabelece, eu estou sendo arrogante. Eu estou arrogando para mim o poder de decidir sobre como eu vou me vincular às regras ou não. Estou sendo desobediente. E essa manifestação da desobediência é também o orgulho, impaciência, porque o tempo do outro é diferente do nosso tempo. Mas quando eu não respeito o tempo do outro e eu atropelo o tempo do outro, eu me torno impaciente. E a impaciência é também uma manifestação desse orgulho, desonra, o desrespeito, que é quando eu não prestigio aqueles que me precederam, aqueles que me entregaram os genes de sabedoria que eu trago, aqueles que entregaram para mim as raízes culturais que me fazem ser quem eu sou hoje, também é uma outra manifestação do orgulho. Então, quando nós escutamos os amigos espirituais falarem para nós que precisamos extirpar de nós o orgulho, é porque eles estão incentivando a olharmos para o quanto estamos sendo arrogantes, o quanto estamos sendo vaidosos, prepotentes, quais os atalhos nós estamos buscando na nossa vida, quais os perdões nós estamos deixando de ofertar para o outro e para nós mesmos,
quais as grosserias nós estamos fazendo, o quanto nós estamos nos julgando autossuficientes, desobedientes, ingênuos, o quanto nós estamos sendo invejosos, cobiçando aquilo que não nos pertence, o quanto que nós estamos sendo impacientes, intolerantes. Quando os amigos espirituais falam de orgulho, eles falam disso tudo. E ao estabelecermos a nossa conexão com Deus pelos caminhos da fé, que são caminhos longos, mas ao mesmo tempo caminhos profícuos, produtivos, nós nos conectamos intimamente com as matrizes da nossa essência espiritual, com as matrizes daquilo que nós trazemos de mais puro. Tão puro que é muito simples. Tão simples que já está conosco desde a criação, quando Deus nos cria simples e ignorantes. Toda essa matriz espiritual da nossa essência divina, porque o Cristo colocava para nós que somos deuses. E por sermos deuses, temos condições de fazer tudo aquilo que o próprio Cristo faz e muito mais. Essa matriz divina que existe em nós, ela é tão simples, que na nossa ignorância da criação nós desconhecemos dela mesma. Somos simples na intimidade da conexão com as leis de Deus e, ao mesmo tempo, ignorantes do quão simples nós somos. E começamos a criar complexidades da nossa vida, começamos a criar complexações, trazendo para nós todas essas manifestações de orgulho que derivam de estágios de sofrimentos pelos quais nós já experimentamos, que derivam de estágios de dor pelos quais nós estamos vivendo. E a Norma está perguntando, intolerância e impaciência é orgulho? Sim, Norma. Quando eu sou intolerante, eu estou colocando que... Olha o que eu estou colocando. Quando eu sou intolerante, eu estou colocando que o meu tempo, que a minha compreensão é maior do que o outro. É melhor do que o outro. E que a compreensão do outro, que o tempo do outro é menor do que a minha. Então, se é menor do que a minha, se eu sou maior do que o outro, o que eu vou ficar escutando? O que eu vou dar crédito para isso? O que eu vou tolerar a opinião dessa pessoa na minha vida? O que eu vou tolerar a participação dessa pessoa na minha vida? Então, eu me fecho em mim mesmo, porque a minha opinião vale mais do que o outro. E a partir do momento que eu me fecho em mim mesmo, eu estou criando a barreira do orgulho, que está protegendo a minha opinião pessoal, que está protegendo a minha paz. Isso que é a impaciência, é a falta da paz. A partir do momento que alguém afronta aquilo que eu estou julgando ser paz em mim mesmo, eu me torno impaciente. E nisso eu despejo em cima do outro. Por quê? Não vou dar crédito. Então eu me fecho em mim mesmo. Essas são manifestações também do orgulho na nossa vida. E é preciso que a gente tenha muita atenção. Porque quando eu estou aberto para o outro, quando eu estou aberto para compreender o mundo, eu tolero o mundo. Eu entendo que o tempo do outro é diferente do meu tempo. E que pelo fato do tempo do outro ser diferente do meu tempo, pode ser que ele esteja de um tempo maior do que o meu, melhor do que o meu, ou o contrário, pode até ser que eu esteja num tempo melhor do que o dele, e está tudo bem, está tudo certo. Quando eu tenho a humildade, quando eu estou liberto do orgulho, eu tenho paciência, porque a paz reside em mim. Na verdade, eu nem tenho, eu sou paciente. Enquanto a gente tiver paciência, é porque a gente perde. O que a gente tem, a gente perde. Agora, quando eu passo a ser paciente, quando eu passo a ser tolerante, quando eu passo a ser humilde, eu não perco, porque isso passa a fazer parte do meu eu.
passa a fazer parte do meu ser. Na verdade, isso já faz parte de nós, porque nós já trazemos essa essência divina, nós já trazemos esses germens das leis de Deus intrínsecos em nós. E por que eu digo isso com tanta tranquilidade, com tanta certeza? Que todos nós, absolutamente todos nós, trazemos as leis de Deus em nós, do espírito mais evoluído ao espírito mais tenebroso. Aqueles que a gente julga serem os mais afastados de Deus. Aqueles espíritos mais maléficos, mais arraigados na materialidade. Eu estou dizendo dessa forma que é para uma compreensão mais lúcida do que eu estou dizendo. Do espírito, do criminoso mais cruel ao espírito mais nobre, ao espírito mais bondoso, todos temos as matrizes divinas no nosso coração. Porque somos criados simples, e essa simplicidade deriva da própria simplicidade de Deus. Somos criados ignorantes, porque ignoramos da própria simplicidade de Deus, mas trazemos conosco, na nossa consciência, todas as leis de Deus inscritas em nós. Allan Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, aos amigos espirituais. Onde estão escritas as leis de Deus? E o que os amigos espirituais respondem? Estão escritas na nossa consciência. Todos nós trazemos na nossa consciência as próprias leis de Deus. Só que pela nossa ignorância, nós ignoramos as próprias leis de Deus. E enquanto ignoramos as leis de Deus, nós vivemos as crises da falta de compreensão de nós mesmos. Porque a gente fica no caminho da busca lá de fora. E é onde o Cristo fala para nós nessa passagem que foi lida. Cuidado, não busquei tesouros que os ladrões roubam. Não busquei tesouros que a ferrugem corrói e que as traças consomem. Busquei tesouros do céu, onde nem a ferrugem corrói, nem a traça consome, nem os ladrões roubam. São os tesouros do autoconhecimento, do reconhecimento da nossa essência divina. E o Cristo faz uma analogia muito bonita. Observai os pássaros dos céus. Esses pássaros, eles não semeiam, eles não ceifam, eles não guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta do mesmo jeito. Observai os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. Mas, se Deus cuida por vestir os lírios dos campos, que amanhã serão lançados às fornalhas, por que Deus não cuidaria de vestir os próprios filhos que estão nessa jornada de luz e de crescimento? Então, busque primeiramente o reino de Deus, o reino dos céus. E em busca do reino de Deus, em busca das leis de Deus que estão em nós, que estão na nossa própria consciência, todo o resto lhe será dado. Todo o resto será alcançado por nós. E aqui reside o nosso maior desafio. Aqui reside uma das nossas maiores distrações nesse caminho da busca pelo reino de Deus, da busca pela paz interior, da busca em sermos pacíficos, que é diferente de termos paz. A busca de sermos a paz. Aqui está o nosso maior desafio. Por quê? Porque nós nos perdemos buscando as coisas do mundo, as coisas que estão lá fora. E colocamos muitas vezes o nosso foco no mundo exterior. E aí faço uma pergunta para vocês refletirem. Quando eu estou buscando o mundo interior, quando a minha atenção está lá fora, onde eu não estou, quando eu estou buscando o mundo lá fora, quando eu estou buscando as coisas do mundo externo, eu não estou no mundo interno. Eu não estou buscando a mim mesmo.
E é por isso que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz para nós que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. As suas más inclinações. Não se reconhece o verdadeiro espírita, ou seja, não se reconhece aquele verdadeiro discípulo do Cristo, pelo esforço em que empreende em domar as inclinações ruins do mundo. Não é aí. Não é aí. Reconhece-se o verdadeiro espírita, reconhece o verdadeiro discípulo do Mestre, por aquele que se esforça em domar as próprias más inclinações. Porque é onde nós damos conta. Eu não dou conta de resolver os problemas do mundo. Eu não dou conta de resolver os problemas, quiçá da minha cidade, quiçá da minha casa, sozinho. Eu dou conta de resolver aquilo que me compete. Eu dou conta de cuidar da parte que me cabe nesse universo de oportunidades e de possibilidades que Deus coloca na minha mão. E é por isso que o Cristo finaliza essa passagem dizendo: não te inquieteis com o dia de amanhã, meu filho. Porque a cada dia basta as suas situações. A cada dia basta as suas experiências, a cada dia basta as suas oportunidades. O que está acontecendo aqui hoje é para acontecer aqui hoje. Amanhã será outro momento. Amanhã será outro dia. A cabeça que me fará chegar no dia de amanhã é diferente da cabeça, da mente que me fez chegar no dia de hoje. E é por isso que nós precisamos nos integrar, nos alinhar mais aos propósitos da conexão com Deus, aos propósitos de nossa relação com Deus, que é justamente a relação com a fé. A relação que se entrega aos desígnios do próprio Criador, que faz aquilo que nos cabe, no esforço de domarmos as nossas inclinações ruins, inclinações más, pessoais, mas de nos colocarmos alinhados com os propósitos de crescimento na busca pelo amor. E aí vocês podem estar se perguntando, como eu também me perguntei quando comecei a refletir sobre isso. Como que eu vou fazer isso? Me diga como. E nós buscamos uma frase, uma passagem que está no Evangelho de João que diz o seguinte: como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo ao meu próximo que eu vejo? Pensem nisso. Como eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo ao meu próximo que eu vejo? E mais uma vez a gente vê como que tudo está interconectado. Domar o nosso orgulho, extirpar do nosso coração o orgulho, é o exercício de nos conectarmos com o outro. Porque a partir do momento que eu tiro da minha vida a prepotência, eu estou respeitando o tempo do outro. A partir do momento que eu tiro da minha vida a arrogância, eu estou respeitando o afazer do outro. A partir do momento que eu perdoo, eu estou respeitando as realidades do outro. Quando eu deixo de ter a grosseria, quando eu sou amável, quando eu sou dócil, quando eu sou doce, eu estou respeitando o outro. Eu estou amando o outro que eu vejo. Quando eu aceito a ajuda do outro, eu estou respeitando que o outro pode me oferecer algo que eu não saiba, que eu não tenha, que eu não alcancei ainda. Porque ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e nem tão ignorante. Ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender e nem tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Todos nós estamos em íntima conexão, inclusive pela própria lei de sociedade, porque Deus nos coloca em sociedade para que nos espelhamentos uns dos outros nós possamos nos encontrar naquilo que o outro tem a nos oferecer.
Quando o outro faz algo que me incomoda, na verdade eu estou vendo algo que eu não superei em mim ainda. Quando eu consigo tirar de nós a inveja, a impaciência, nós estamos nesse caminho. Norma está perguntando, podemos dizer então que essa pandemia veio para que nós pudéssemos exercitar esses nossos defeitos? Norma chegou no ponto que eu ia chegar agora. Muito bem. Olha a oportunidade grandiosa que estamos vivendo nesse momento. Olha a oportunidade sublime que nós estamos experimentando nesse momento de isolamento. É um momento em que o mundo externo nos foi tirado para que pudéssemos focar no mundo interno. Quantas resoluções nós tivemos na nossa vida nesse período que nós estamos vivendo o mundo interno? Quantos reencontros nós tivemos na nossa vida nesse período do mundo interno? Esse momento de isolarmos é o nosso momento do deserto. É o momento que Paulo de Tarso, se vocês buscarem o livro Paulo e Estevão, vocês vão encontrar um momento em que Saulo, na sua conversão para Paulo de Tarso, ele se recolhe em isolamento no deserto para experimentar as dores que o deserto tinha a lhe oferecer, para lhe apresentar os sofrimentos, as angústias, as aflições que o deserto tinha a lhe oferecer. Mas quando ele sai do deserto, ele sai muito, mas muito melhor do que quando ele entrou. Porque ele se permitiu reencontrar-se consigo mesmo. E quando ele coloca o nome Paulo, Paulo vem de uma palavra grega que significa o menor de todos. Ele se reconhece como sendo o menor de todos que existiam. Então, o momento que nós estamos passando é um momento de crise? É um momento de crise. Mas é um momento de crise para ruptura, para causarmos uma crise, um divisor, para causarmos uma cisão, uma separação no tempo. Um tempo que nos trouxe até o momento de hoje e um tempo que nos levará de agora para frente. Vocês vejam que a experiência que nós estamos vivendo é única, é ímpar. Uma experiência que por vários meses o mundo parou. Parou de produzir, parou de poluir, parou de acontecer um monte de coisa. Meses que nós nos recolhemos na intimidade do lar, que nós nos recolhemos na intimidade da casa mental, para podermos ter a oportunidade de ressignificarmos as bases da vida que trazíamos até aqui. De reconciliarmos a nossa vida conosco mesmos, para termos a oportunidade de fazermos da nossa vida de hoje para frente uma vida infinitamente melhor. Todo processo de mudança ele passa por uma crise. Todo processo de mudança ele passa por um momento de angústia. E quando nós vivemos a angústia, é aquela sensação ruim do peito apertado, porque a gente já sabe que tem uma coisa melhor para chegar, mas a gente ainda não entendeu o que é essa coisa. A gente ainda não conseguiu compreender o que é essa coisa. Essa crise, Melissa, é sim um dos auges da transição planetária. É aquele momento em que a humanidade foi apertada para limar uma série de conceitos que vinham sendo trazidos até aqui e darmos um salto tecnológico, um salto de compreensão do outro, um salto de valoração da existência do outro, um salto de honra à nossa família, um salto de compreensão de que não dá para termos atalhos na nossa vida, nós precisamos viver os processos, precisamos viver os caminhos. Um salto de compreensão que não adianta nada nós tomarmos para nós as vontades do mundo, a arrogância, porque o tempo do mundo não é da nossa alçada a controlar. É um tempo que é de Deus.
É um tempo que é de Deus. Quantos compromissos nós tivemos que adiar em função do isolamento que nós estamos vivendo? Quantas ressignificações de vida nós tivemos que fazer? Então, tudo isso que estamos vivendo é sim uma experiência de transição. E olha que bacana, é uma experiência transitória, é uma experiência que tem início, meio e fim, mas ela há de acontecer. Ela é importante que aconteça, porque essa experiência transitória é uma experiência para ser vivida, mas tem início, tem meio e tem fim. E nessa oportunidade, é preciso que olhemos com olhos de bondade tudo isso que nós estamos vivendo. É preciso focarmos com atenção de que há um plano maior para a nossa vida acontecendo nesses instantes. Mas aproveitaremos bem se nós fizermos o dever de casa. E o dever de casa consiste em olharmos para nós mesmos nessa oportunidade de começarmos a abrir o nosso coração e sairmos dos caracteres do orgulho. É importante começarmos a trabalhar em nós os caracteres do homem de bem. Busca lá no Evangelho segundo o Espiritismo quais são os caracteres do homem de bem. Quais são? Quais são esses caracteres que eu preciso colocar em minha vida? Estamos hoje vivendo uma crise. Esse é o nosso estado na atualidade. O estado que vivemos hoje na atualidade é o estado de crise. E nós estamos num traçado para um estado desejado, para um momento que nós queremos alcançar. Qual é esse momento? É o momento falado pelo Cristo de encontro com Deus. Um momento em que nós seremos paz. Um momento em que nós seremos amor. Um momento em que nós seremos todas essas virtudes que estão. Agora, isso só será possível quando nós tirarmos as palavras do Cristo que estão escritas no Evangelho, que estão escritas no Novo Testamento, e efetivamente trazermos essas palavras para a vivência no nosso coração. Quando nós começarmos a empregar as palavras do Cristo por meio do exemplo, por meio das nossas ações cotidianas, aí sim, podemos dizer como Paulo de Tarso um dia disse: já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E ele vive em mim como? Vive em mim pelas minhas falas, vive em mim pela minha compreensão de mundo, vive em mim pelos meus gestos, vive em mim pelas minhas ações, vive em mim pelos meus comportamentos, vive em mim pela minha compreensão da vida. Quando Cristo tomar conta do nosso coração, da nossa mente, do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar, aí sim, por esse caminho, que é um caminho de verdade, que é um caminho de vida, um caminho de paz, aí sim, nós estaremos em comunhão plena com aquilo que a lei de Deus estabelece para nós. Então, meus amigos, para finalizarmos as reflexões da noite de hoje, deixamos para vocês o convite de que olhem para vocês. O convite de que cada um de nós possamos fazer o dever de casa, de experienciarmos esses momentos da transição, esses momentos de angústias e de aflições do mundo para o nosso crescimento pessoal. Olhai os lírios do campo. Se Deus não deixa de vestir aos lírios do campo, como disse o Cristo, por que deixará de nos vestir? Olhai as aves que voam nos céus. Se Deus não deixa de alimentar essas árvores que voam nos céus, por que Deus deixaria de nos alimentar, nós que somos filhos desse Deus? É preciso que façamos a nossa parte. É preciso que façamos aquilo que nos compete, mas com a serenidade, com a tranquilidade de que tudo o que está acontecendo sob um planejamento muito maior,
um planejamento muito importante, que visa, sobretudo, a nossa educação, que visa, sobretudo, o nosso aprendizado, o aprendizado do reencontro conosco mesmo, na extirpação desse orgulho nas suas mais diversas manifestações, do nosso coração, da nossa vida e dos nossos comportamentos. Para deixarmos a crise do eu e encontrarmos a serenidade com o eu, é preciso encontrarmos com o eu que está em mim mesmo, e que se manifesta na nossa consciência, na nossa simplicidade, em íntima comunhão com as leis de Deus. É uma alegria essas reflexões, é uma alegria partilhar com vocês desses 22 anos, dessa comemoração de 22 anos do CEPAS, essa casa que temos tanto carinho em Barbacena. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Agradeço o carinho do convite e de mais uma vez estarmos juntos nessas oportunidades de reflexão do Cristo. E agradeço a participação dos companheiros que também estiveram comentando, falando. Pude ver aqui alguns comentários e partilharmos dessas bênçãos. Boa noite a todos. Pedro Paulo, nós que agradecemos da CEPAS, né, por você se disponibilizar a fazer esse estudo para a gente, preparar com tanto carinho, né, e nesse tema que nós propomos para esse ano, crise como uma oportunidade de crescimento. Acho que tudo que você falou nos ajudou muito, nos enriqueceu muito essa ideia de trabalharmos mesmo o nosso íntimo, o nosso interior, para que aí a gente consiga, a partir de nós, auxiliar aqueles que estão à nossa volta também. Então, acho que foi muito rico, muito proveitoso, e eu te agradeço de todo o coração. A CEPAS te agradece, né, pelo seu empenho, pelo seu auxílio. Mais uma vez, muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço o carinho de sempre. Estamos juntos. Que assim seja, e até a próxima, e se Deus quiser, presencialmente, né, fisicamente. Isso mesmo. Muito obrigada, Pedro, e até mais. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite. Bom, nós gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse momento, né, nessa nossa palestra virtual, todos os trabalhadores, amigos e irmãos da Sociedade Espírita Amor e Paz. Sueli Bianchetti fez para a gente a prece inicial, nossa presidente. Agradecer a Sara pela poesia que ela fez para a gente, né? Miguel Juno, que também fez a montagem daquele belo vídeo que a gente viu no início, que vai estar disponível aqui também no Facebook. Nosso agradecimento a todos vocês que participaram com mensagens, com perguntas, com vibrações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. E só para lembrar para vocês da nossa programação para as... Teremos, então, Gustavo Ramalho falando sobre crescendo em família, já que a gente vai falar de crise, oportunidade de crescimento. Semana que vem o Gustavo Ramalho, de Lafayette, vai falar para a gente um pouquinho, então, dos desafios, né, chamado família. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Muita paz, muita luz, muito amor na vida de todos vocês, e nós nos encontramos. Fiquem com Deus, uma boa noite.